Ezequiel, capítulo de número 8, verso de número 17 e 18. E diz assim a palavra de Deus, verso de número 17. Então me disse: viste, filho do homem, há coisas mais levianas para a casa de Judá do que essas abominações que fazes aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me. Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Mas por que Deus fala desta forma através de Ezequiel? Nesse chamado para o arrependimento, o Senhor, Ele levanta vocês que estão aqui nesta noite. Ele não levanta aquele que não está, Ele levanta vocês que estão aqui nesta noite. Assim como Ele também me levanta, através de um chamado. O Senhor, no capítulo de número 2 de Ezequiel, no verso de número 1, diz assim: e disse-me, filho do homem, põe-te de pé, falarei contigo. E então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. Nós devemos ouvir o chamado de Deus. O Senhor, Ele tem clamado e chamado pelos seus guerreiros, pelos valentes do Senhor, para pregar o Evangelho. Não é mais tempo de nós esperarmos simplesmente os dias de culto, meu pastor Rodrigo, para pregarmos a palavra de Deus, assim como foi o sonho que Deus me deu naquela noite, nesta noite passada, assim é conosco. O Senhor nos chama a pregar o Evangelho e cumprir o ID. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos pregar o Evangelho em tempo e em fora de tempo. É chegado o tempo em que Ele, o Evangelho, vai ser tirado, o Espírito vai ser tirado de meio a nós, e o que restará será apenas a Sua palavra guardada em nossos corações. A Tua palavra escondi guardada no meu coração para não pecar contra Ti. É isso que nós devemos entender. A palavra não é apenas para ser ouvida, ela é para ser praticada, ela é para ser levada a todas as nações, por onde nós passarmos. Eu tenho falado muito com o Eli sobre essa situação, estudando muito profundamente, porque eu pretendi o ano de 2020 me reformar, ou reformar a minha forma de entender o que o Senhor, Ele quer com a minha vida. Eu comecei a estudar sobre a reforma de novo, porque nós estamos num país onde a reforma foi conhecida. Então nós devemos, sim, não atualizar a Bíblia como alguns estão pregando aí fora, não, mas nos atualizar, nos reformar, entendermos a verdadeira vocação que nós temos em Cristo Jesus e praticar a palavra da verdade. Nós nos preocupamos, principalmente nós que somos ministros do Evangelho, com aquilo que nós vamos pregar para não machucar o irmão. Muitas das vezes está sendo pregado isso nas igrejas e principalmente no nosso Brasil. E sabe o que eu entendo com o meu estudo da reforma? É que a reforma surgindo na Europa, ela foi levada para a América. E na América, os reformadores protestantes fundaram as primeiras igrejas. E nos explicaram acerca do Evangelho, nos ensinaram acerca do que nós deveríamos fazer na presença de Deus, nos ensinaram como nós devíamos nos portar, como nós devíamos apresentar o Evangelho genuíno da palavra de Deus, como nós deveríamos orar, como nós deveríamos praticar os dons espirituais vindo da parte de Deus. Mas é chegado o momento da Segunda Guerra Mundial. E há um esfriamento na Europa. As igrejas ficam vazias. Aí qual é a estratégia de Deus? É trazer homens e mulheres das Américas, para estarem aqui agora reformando a reforma protestante, reformando a reforma do Evangelho. Nós não estamos na Europa à toa. Nós somos homens e mulheres levantados por Deus para ajudar este povo a encontrar o caminho, que o caminho é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos cheios da palavra. Há quanto tempo nós estamos sentados no banco somente nos alimentando? Agora é a hora de nós gastarmos tudo aquilo que nós aprendemos. É a hora de nós praticarmos tudo aquilo que nós ouvimos e lançarmos o pão sobre as águas. Nós devemos nos santificar.
devemos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados e que manejam bem a palavra da verdade. Para quê? Para pregar o evangelho verdadeiro, para ajudar a reformar aqueles que uma vez já foram nossos reformadores. Por isso o Senhor, Ele me levava àquele local tão especial para a Suíça, tão especial para Genebra. Sabe, não é tempo mais de nós olharmos para quem está ministrando a palavra de Deus. É tempo de nós sabermos se o que ele ministra está dentro da palavra. É tempo de nós entendermos se o que ele fala está em concordância com a palavra de Deus. É tempo de entendermos que não é mais tempo de julgar, porque à medida em que nós julgarmos, vamos ser julgados por ele. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, vai dizer que hoje nós o conhecemos em parte, mas um dia nós vamos o conhecer como também somos conhecidos. De que forma nós nos apresentamos à face de Deus? É chegado o dia que a ira do Senhor ela vai recair sobre o mundo. É chegado o dia em que Ele permitirá que Satanás ele tome a coroa de muitos, porque a palavra ela nos diz. No Evangelho de Lucas diz que, se possível, ele enganará muitos. Surgirão falsos profetas, surgirão homens amantes de si mesmo, egocêntrico, antropocentrismo, ele rola solto hoje no meio cristão. Mas nós devemos ser verdadeiros. Muitos, sabe, tem me impactado a palavra de Deus, porque nós temos visto, sabe, homens e mulheres que brigam por aparecer, brigam por um microfone, enquanto eu, você e muitos correm de pregar o evangelho verdadeiro, porque dói em nós, é duro, é difícil. Então o Senhor, Ele nos chama e Ele diz, põe-te de pé. A primeira coisa que nós devemos fazer é ouvir o que Deus tem a dizer. Olha que coisa importante, Ele fala, põe-te de pé que eu vou falar contigo, mas antes o Espírito de Deus, Ele adentra em nosso coração. E nós temos a certeza daquilo que Deus faz. E o interessante é que, seguindo ainda no capítulo de número 2, mais à frente um pouquinho, no verso de número 5, diz assim, eles quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta, você é levantado como profeta, como profetisa da casa de Deus. Nós estamos no meio de um povo, sabe, rebelde, casa rebelde, porque conheceram a palavra de Deus, e hoje eles preferem estar na mesmice, preferem não nos receber. É proibido hoje nós pregarmos nas ruas, mas é proibido porque ainda não existiu alguém que tenha esta coragem de se entregar pelo evangelho. E eu não estou incentivando aos irmãos a saírem às ruas pregando o evangelho, mas comece por dentro das vossas casas. Muitas das vezes é melhor nós desistirmos de assistir uma televisão, muitas das vezes é melhor nós desistirmos de uma conversa fiada. Nós temos que ser verdadeiros. Eles são casa rebelde, sabe, a Bíblia ela diz que eles são homens de dura fronte, sabe, que é difícil você bater cabeça com ele, mas o Senhor, assim como ele fez com Ezequiel, ele disse a Ezequiel, eis que te ponho diante deles com uma fronte, uma face, como a de diamante, se eles baterem cabeça contigo, quem perde é eles, porque você é cercado pelo Espírito Santo de Deus, e a Bíblia vai dizer que contra Jacó não há encantamento, então nós não temos que temer o inimigo. A Bíblia diz que nós devemos resisti-lo e ele fugirá de nós. E para fugir de nós é através da palavra. O Espírito Santo de Deus, Ele é conosco. Por onde quer que andarmos. Ele não se afasta de nós nem um minuto. Mas por que nós nos apostatamos da fé? Porque nós tememos o difícil, tememos o visível. Quando o Senhor, Ele é invisível, mas Ele é real. Obrigado, varão. Aleluia. Nós somos profetas. Devemos pregar o Evangelho da verdade, o Evangelho de correção, o Evangelho, aquele Evangelho mesmo de João Batista, que o próprio Jesus Cristo também fez ênfase em ministrar, em pregar. A prova disso é que ele pregou uma palavra tão difícil, que aqueles que os ouviam saíram e foram embora.
E o mestre pergunta aos seus discípulos, se vocês quiserem, falam para os seus discípulos, se vocês quiserem ir, vão também. Vocês podem ir. Sabe? E Pedro, cheio do Espírito Santo, o apóstolo cheio do Espírito Santo, ele fala: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? É assim que deve ser em nossa vida, é o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Portanto, abra a tua boca e desenrole o rolo que você já comeu. No capítulo de número 3, verso 16, diz assim: e sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás as palavras e o avisarás da minha parte. Nós não temos que temer o que vamos ministrar. Eu aprendi que possa vir o que for, possa faltar os convites, possa faltar as oportunidades, possam faltar todas as coisas que nós achamos que é necessário para pregar o Evangelho. O que não pode faltar é a presença de Deus em nossas vidas. Porque ainda quando nós não temos o que dizer, digamos apenas que Deus é bom e o diabo não presta. Deus é bom, e Ele é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus, Ele quer fazer com que você cresça no meio do Evangelho. O tempo todo, o Senhor quer fazer com que você, cada vez mais, divulgue o Evangelho que Ele ensina. Sabe, muitas das vezes nós queremos, meu pastor Rodrigo, estar em cima do púlpito, estar em cima do altar, esperando uma oportunidade, quando a palavra de Deus nos ensina que o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E não é através da palavra, é através do testemunho que nós damos. O próprio mestre, ele nos ensina que este é o meu testemunho que vocês devem pregar. Os apóstolos, a partir de Atos, do livro de Atos dos apóstolos, eles não têm mais a pregação de Cristo, mas eles têm o testemunho de Cristo para ensinar. Eles têm o testemunho que eles têm a passar para os irmãos. E é tão tremendo aquilo que o Senhor, Ele tem dito, e é tão tremendo aquilo, sabe, que o Senhor, Ele tem trabalhado em nossas vidas, que o Senhor, ele num determinado ponto, ele fala para Ezequiel, no capítulo de número 5, mais ou menos, ele fala para Ezequiel: olha, pega uma navalha, passa na sua cabeça. Ele nunca tinha cortado o cabelo, até porque ele é judeu e não podia passar navalha na sua cabeça. E Deus fala assim: olha, você vai pegar uma parte, vai jogar no fogo, porque no fogo eles vão morrer. A outra parte, você vai jogar ao vento, porque aqueles que escaparem da minha espada aqui vão morrer. Eles vão morrer no Egito. Eu mando os animais do campo, as bestas feras, eles vão morrer. Sabe, o Senhor, Ele tem avisado que ao ímpio o que resta é impiedade. Ao ímpio o que resta é a morte. É o lago de fogo e enxofre que está preparado para Satanás e os seus demônios. Mas para nós Ele está nos preparando morada. E é chegado o tempo que nós vamos estar com Ele. Sabe, é chegado o tempo em que Ele nos chamará e dirá: vinde bendito de meu Pai, porque eu vos preparei morada. É chegado o tempo em que aquele que for chamado terá que apresentar a obra das suas mãos. E muitas das vezes nós dizemos assim: não, eu vou ser salvo porque eu creio em Jesus Cristo, eu tenho fé em Jesus Cristo. Mas Tiago vai dizer que a fé sem obra, ela é morta, ela é nula. E a obra sem fé, ela é morta. Então o que nós temos apresentado ao Senhor, o que nós apresentamos ao Senhor, é a língua falaciosa, é a língua contenciosa, sabe? São mais testemunhos, são mais apresentações acerca do Evangelho. Como tu és conhecido do Senhor, como eu sou conhecido de Deus. A Bíblia vai dizer que toda boa árvore, ela recebe a pedrada, porque ela dá bons frutos. Certa feita eu ouvi de uma pessoa que ele disse assim, a pessoa falava assim para mim assim: não, mas eu sou um bom fruto, eu não sei porque eu não tenho a oportunidade, eu tenho tanta coisa a dizer. E eu aprendi com a palavra de Deus que todo fruto, toda nova árvore, ela é um fruto que morre. E às vezes o que nós precisamos não é falar, é apenas dar bom testemunho. Sabe, porque quando nós morremos e caímos em boa terra, em terra fértil, nós viramos uma forte árvore. E essa forte árvore dá grandes frutos.
Porque o nosso testemunho tem que ser o legado que Cristo fez na nossa vida. Sabe, Davi ele vai dizer, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Olha quanto tempo Davi devia estar orando ao Senhor, para ele falar, eu esperei com paciência no Senhor. Sabe, é o momento em que o Senhor ele quer te tirar do lago do lamaçal do pecado. É tempo que Ele quer te pôr de pé, é tempo de nos usar. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Neste momento que é tempo de deixar de abraçar, não é tempo de deixar de pregar, não é tempo de deixar de viver o Evangelho genuíno. Jeremias ele foi conhecido como profeta chorão, mas quem sofreu foi Ezequiel. Tudo que Ezequiel passou era para dar testemunho do que Deus ele fazia na vida dele, que podia fazer pelo povo que ia cativo. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que ele diz assim para Ezequiel, pega um tijolo, desenha a Jerusalém, coloca numa assadeira e a coloca no fogo. A assadeira vai representar os muros de Jerusalém que vão ser queimados. Você vai se amarrar, você vai por 392 dias, você vai ficar preso e você vai comer apenas o que eu te mandar comer e vai beber apenas a medida que eu te mandar beber. E ele fala assim, olha, você vai tomar o trigo, vai pegar a cevada, as favas, a lentilha, o trigo miúdo e a aveia, coloca numa vasilha e faz deles pão conforme o número de dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias comerás disso. E a tua comida que hás de comer será o peso de 20 ciclos de cada dia, de seu tempo, e em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um rim, de tempo em tempo beberás. E o que comeres será como bolo de cevada. Aí vem a parte mais impactante para mim da Bíblia. E comerás com o esterco que sai do homem diante dos olhos deles. Está falando das fezes que saem do homem. Aí você imagina para um homem que nunca colocou nada impuro, nem animal morto na boca, comer as fezes que saem do homem. Mas sabe por que o Senhor ele quer que Ezequiel faça isso? Para Ezequiel sentir nos seus lábios o cheiro daquilo que tem subido às suas narinas. E ele está falando do seu povo, do povo escolhido. É tempo de nós pregarmos sim o Evangelho para aqueles que estão dentro da igreja. É tempo de nós pregarmos sim para aquele joio que está em meio a nós. É tempo de falarmos sim da palavra de Deus, ainda que nós tivermos que experimentar em nossos lábios aquilo, em nosso corpo, tudo aquilo que o Senhor passou antes de chegar o momento da cruz do Calvário. Fezes que saem do homem. Aí ele diz, mas Senhor, eu nunca encostei nada impuro na minha boca, nos meus lábios. Aí ele fala assim, tá bom, você pega o esterco que sai da vaca, isso é adubo, mas ainda é fezes. Mas você vai sentir sim, nos seus lábios, aquilo que eu estou sentindo no meu nariz. Eu estou irado. O Senhor ele fala, eu estou nervoso, eu estou chateado, porque eu tanto abençoo e esse povo não me busca. Eu tanto faço e o povo não quer nada comigo. Eu tanto faço por eles e eles não me adoram. Eu estou irado. Eu vou destruir a todos. Isso já vem sendo dito de muito tempo. Isso já vem sendo pregado há muito tempo. Sabe qual é o problema da maioria de nós? É que nós não achamos que o Senhor ele vem. Muitos de nós até pregamos que o Senhor ele está vindo, mas não cremos que o Senhor ele vem. Porque nós não mudamos a nossa forma de agir, nós não mudamos a nossa forma de pensar, nós não mudamos o jeito de estar na presença do Senhor. Nós não buscamos vestes limpas, nós buscamos apenas o egocentrismo, o crescimento próprio. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que eu faço ao meu próximo, eu recebo em dobro, eu recebo 100 vezes mais. Então quando eu faço pelo meu irmão, mas o que eu devo fazer pelo meu irmão é apenas dar uma esmola? Não, pregar o Evangelho. Paulo ele vai dizer a Filemão assim, olha, Onésimo está indo, recebe-o como você recebeste a mim. Ele é um filho para mim, então recebe-o como se você estivesse recebendo o meu coração. Paulo ele vai dizer assim ainda mais, e se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta, porque eu, Paulo, escrevo com o meu próprio punho que eu pagarei. Não que você não me deva alguma coisa, porque eu salvei a sua vida. O que ele quer dizer com isso? Eu preguei para você e você saiu da morte para a vida eterna. Mas o que mais me chama a atenção é o eu pagarei, e me leva ao entendimento do Senhor na cruz do Calvário,
quando ele disse ao Pai: está consumado, está pago, porque eu paguei com o preço do meu sangue, e o preço foi caro, para nós estarmos sentados, apostatados na fé, deixando de viver o Evangelho, de pregar a vontade de Deus. Hoje nós somos poucos, hoje nós temos pouco tempo, hoje nós não temos, a oportunidade de viver apenas pregando o Evangelho, porque nós temos os afazeres, mas hoje a vida, o Senhor, Ele nos dá vários meios, assim como os meios de comunicação. Em 2 minutos você faz um vídeo da palavra de Deus e publica. Se uma pessoa for salva, a festa no céu, e é uma pedra a mais na tua coroa. Guarda o que tens, para o que tens não seja roubado. Nós devemos viver o Evangelho. A Bíblia diz que num determinado momento, o Senhor, Ele entrando às portas da cidade para dar vida novamente a Lázaro, Ele olha aquele povo sofrendo e a Bíblia diz que Ele chora. O Senhor, Ele chora. Neste momento o Senhor, Ele chora. Porque Ele pagou o preço de sangue na cruz do Calvário para que todos fossem salvos. E a única coisa que Ele nos pediu em troca é ir, pregai o Evangelho a toda nação, a toda criatura, para que todos se convertam, para que todos tenham a vida eterna. O capítulo de número 7 diz assim, no verso de número 2: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade